Boa tarde, a paz do Senhor, irmãos. Mais uma quinta-feira, mais um dia de nós aprendermos sobre homens e mulheres que fizeram história, que marcaram a sua geração e que nos deixaram um exemplo, um legado a seguir. E hoje eu quero conversar com vocês, apresentar para vocês um evangelista chamado Moody, né? Ele é muito conhecido como evangelista Moody, é tido como um dos maiores evangelistas de todos os tempos. E a história nos conta que o desejo do coração dele era ser um homem rico. Desde a sua infância, ele sonhava em ganhar muito dinheiro, era o sonho da vida dele. Então ele se muda por volta dos 17 anos para Boston para poder trabalhar com o tio dele vendendo sapatos. E ele era um ótimo vendedor de sapatos, vendia muito bem. Mas para trabalhar com seu tio, ele tinha uma regra. A única regra era: Moody precisava participar de uma igreja. Então ele ia para a igreja, mas ele não tinha ainda tido um encontro com Jesus. Ele apenas ia por aquela regra, por aquela obrigação. Até que um dia ele realmente ali ouviu a mensagem, aceitou a Jesus e começou a ter uma vida, além de querer ser rico, óbvio, ele ainda tinha esse sonho, mas uma vida realmente de amor a Jesus. Então o que ele fazia? Todo domingo ele pegava muitas crianças, meninos e meninas, e levava para a igreja. A história nos conta que ele enchia bancos da igreja de escola dominical para que aquelas crianças ouvissem a palavra de Deus. E qual que era o pensamento de Moody? Bom, a minha parte eu tô fazendo. Eu tô saindo pelas ruas de Boston, tô pegando essas crianças, esses adolescentes e tô levando para a igreja. Coloquei na igreja, sentei eles, agora é com o pastor, com o bispo, com o reverendo, com o professor de escola dominical, a minha parte está feita. Até que um dia, o professor da escola dominical, um deles, ficou doente e pediu para que Moody lecionasse as crianças. E ele foi lecionar numa sala de apenas meninas de 12 anos de idade. A história nos conta também que ele foi ouvido a aula toda, mas em meio a muitos risos, diz que as meninas riam da cara dele a aula inteira. E ele ficou muito bravo e falou: eu nunca mais quero dar aula para essas meninas, né? Ele tinha bronca das meninas. Mas, né, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, essa pessoa pode até tentar fugir. E eu falo muito que ele está dando uma cordinha até que ele puxe. E foi assim com o Moody. Determinado dia, esse mesmo professor foi até essa sapataria conversar com ele e explicou que estava muito doente e precisaria voltar para casa da sua família. Ele tinha convicção no coração que ele morreria junto à sua família. E Moody ficou morrendo de medo dele pedir para ele assumir, né, a sala. Mas não. Esse professor falou assim: olha, eu só quero te pedir um favor. Você pode me acompanhar à casa de todas as meninas da sala para que eu possa me despedir e orar com elas, conversar com elas, porque nenhuma dessas meninas aceitou ainda Jesus. Então pensa, todo domingo Moody pegava as meninas, os meninos, levava para a igreja, sentava no banco, mas ainda não havia tido conversões. E Moody respirou fundo e falou: tudo bem, eu vou com o Senhor. E nas próximas semanas, foi esse o trabalho de Moody. Ele trabalhava o dia inteiro na sapataria para se tornar o homem rico que ele queria e, acabando seu expediente, acompanhava esse senhor na casa de cada uma dessas meninas. E todas, uma a uma, foram aceitando a Jesus como Salvador. No dia de embarcar este senhor para ir junto com a sua família, Moody foi acompanhar e quando ele olhou para o lado, ele viu ali o cais, né, onde estava o barco, completamente cheio daquelas meninas que eles tinham visitado e as meninas chorando. Então esse professor colocou a mão no coração, apontou para o céu dizendo que um dia eles se encontrariam novamente na glória, que era essa certeza que ele tinha. Quando Moody viu essa cena, ele colocou a mão no seu coração e fez uma oração ao Senhor. E eu quero até ler essa oração para eu não ler errado, para não falar errado. Ele disse assim: ó Deus, gritou Moody, vender sapatos e ganhar dinheiro não parece ser tão importante comparado ao que acabo de ver nestas 2 últimas semanas. Perdoa-me, Senhor, por atentar para as coisas erradas. De agora em diante, quero falar aos meninos, às meninas, aos homens e às mulheres sobre as boas novas. Serei seu em tempo integral. Naquele momento,
Moody teve o seu coração tocado e ele decidiu então dedicar a sua vida para o Senhor. Ele parou de ser um vendedor de sapatos, ele parou de correr atrás de riquezas aqui desta terra, porque ele tinha entendido que o mais importante era conquistar pessoas, falar das boas novas para irem encontrar com o Senhor no céu. Esse foi o chamado específico de Moody, Deus tinha isso para ele. E a história nos conta que ele realmente foi o maior evangelista de todos os tempos. As classes de escola bíblica dele eram lotadas de pessoas, sendo que da classe de escola bíblica dele surgiu uma igreja. E ele foi um evangelista, viajou muitos lugares, fazia muitas cruzadas e muitas pessoas paravam para ouvir a voz dele, a voz de Moody, o que Deus tinha para falar através dele, por causa dessa oração que ele fez ao Senhor. Serei seu em tempo integral. Hoje eu entendo, Senhor, que o mais importante não é eu ganhar dinheiro, mas é eu conquistar pessoas para o teu reino. E enquanto eu li essa história, Deus me trouxe um versículo à mente. Hoje, exatamente hoje, dia 1 de outubro, nós começamos no Mulheres Levantando Mulheres a estudar o livro de Atos, e eu me lembrei deste versículo que eu tinha lido, que está em Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: todavia, é Paulo dizendo, todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Essa também tem que ser a nossa vontade, o nosso desejo. Não estou falando que assim como Moody, eu ou você, devemos largar tudo para servir ao Senhor, porque Deus tem chamado específico para cada um, mas que nós não tenhamos a nossa vida como mais especial de tudo, as nossas posses, as nossas coisas, mas que nós venhamos entender que o mais especial de tudo é nós podermos levar meninos e meninas, homens e mulheres, a conhecer as boas novas da salvação. Que nesse dia você ore ao Senhor e peça para Ele abrir o seu coração, derramar amor sobre você, assim como eu vou pedir para mim também, para que nós possamos ser, assim como Paulo, testemunhas do amor do Senhor e que possamos levar cada vez mais e mais pessoas para Cristo. Que assim como Moody, nós venhamos ser usados pelo Senhor. E que você, como eu sempre digo no final, que nós venhamos nos atentar para essas pessoas que estamos conhecendo, tomar esse legado para nós, olharmos com carinho para essas histórias, entendermos que pessoas antes de nós fizeram muito e que é a nossa hora. Quem sabe daqui a alguns episódios não é a sua história que a gente conta por aqui. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado junto aos seus. Fiquem com Deus na paz do Senhor.